Cidade Entrevista. Muito bom dia para você que segue ligado aqui na Rádio Cidade 99.7. Depois desse show, dessa maratona de informações com Mário Flávio no Manhã Cidade, a gente segue agora com o Momento Cidade em Entrevista, hoje recebendo a secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão de Caruaru, Andresa Ribeiro. A gente vai falar sobre LOA, também LDO. Vitória Oliveira, bom dia. Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia à nossa entrevistada de hoje, Andressa. E também ao professor Marco Aurélio. Eu estou trocando sobre Mário Flávio com Marco Aurélio, professor. Marco Aurélio. A diferença é que um é de comunicação, também é de comunicação, mas o professor é de direito, né, professor? Bom dia. Exato, e ciências políticas. Exato, bom dia, André. Mário também é professor, para quem não sabe. Mário também é professor, então tá tudo em casa, né? Exato. Todo mundo professor. Olha só, muito bom dia a todos. Bom dia também aos nossos ouvintes, à nossa convidada Andresa, a Elaine que está aqui, o Vinícius, enfim. Hoje vamos falar de políticas públicas e principalmente de dinheiro, né? Mas não de dinheiro diretamente, e sim do planejamento público, né? Quer dizer, se numa casa a gente precisa planejar, imagine com o dinheiro público do governo, do Estado, que na verdade não é do governo, o dinheiro é do contribuinte, né, da população. Então, como planejar isso, como é que está sendo feito isso aqui em Caruaru, isso é fundamental e é muito importante também abrir espaço para entendermos isso. Afinal de contas, é um dinheiro que vai ser aplicado na vida de todos nós. Sem dúvida nenhuma, e a gente conta com a sua participação pelo WhatsApp Cidade e também pelo nosso canal no YouTube, lá no chat você pode tirar a sua dúvida, mandar a sua mensagem. Secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão de Caruaru, Andresa Ribeiro, muito obrigado por aceitar conversar com a gente aqui no Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista, e também com os nossos ouvintes caruaruenses. Bom dia, bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade, bom dia a todos os colegas aqui presentes. E é um prazer estar aqui para discutirmos sobre as políticas públicas, sobre o planejamento orçamentário do município de Caruaru. Registrar também a presença da assessora de comunicação, né, jornalista Gesiane Rocha, acompanhando aqui a entrevista. Secretária, antes de a gente falar sobre LOA, LDO, também Lei de Diretrizes Orçamentárias, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a sua trajetória até chegar à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, a CEPLAG. Eu sou funcionária pública há 13 anos, trabalho no município de Caruaru. Trabalhava na antiga Destra, que hoje chama a MTTC, era gerente financeira da parte de orçamento e financeiro da MTTC e há 3 anos estou na Secretaria de Planejamento tratando de orçamento. Passei pelos cargos de gerente geral, executivo e hoje estou como secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão. E a CEPLAG, quais são as atribuições, as funções da CEPLAG? Bom, como já disse a CEPLAG, Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. Nós planejamos, como o professor Marcos Aurélio acabou de falar, nós fazemos o planejamento orçamentário de todos os recursos que serão utilizados para o ano posterior, né? E fazemos o acompanhamento deste orçamento, desse planejamento, de acordo com as solicitações, com as contribuições da população, de acordo com as reuniões feitas com os secretários municipais, com o prefeito Rodrigo Pinheiro, e planejamos cada tema, cada eixo, no nosso eixo de gestão do nosso município, que saúde, educação, entre todos os temas, planejamos para o ano seguinte e fazemos o acompanhamento quanto ao orçamento e à gestão, quanto está sendo realizado, todas as contribuições que foram solicitadas no ano anterior. Andressa, como é que vocês fazem, né, para captar esses principais pontos aqui em Caruaru para planejar o orçamento do ano? Desde 2020, sempre foram feitas audiências públicas, né, que é uma obrigatoriedade da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, isso sempre foi feito, realizado, para coletar essas informações. E desde 2021, que foi feito da pandemia, começamos a fazer a contribuição através de contribuições virtuais, né? Então, inclusive, já estamos com o site oficial, que é o site fala.caruaru.pe.gov.br, disponível para toda e qualquer pessoa que queira participar e contribuir, dando sua
alegando sua prioridade para a comunidade, para o seu bairro, para a sua rua. Ela vai lá, preenche o formulário, dá a sua sugestão e temos um prazo, um período. Nós estamos nesse momento de coleta de contribuições, né? Então, após essas coletas é que a gente começa a trabalhar internamente para distribuir e alocar os recursos nas devidas ações. Olha, falando exatamente disso, a peça orçamentária, né, ela é feita de um ano para ser executada no outro, né, a famosa LOA, né, Lei Orçamentária Anual. Então, só que é sempre uma previsão, né? Então se fala em mais de R$1 bilhão, só que não necessariamente esse é o recurso que chega mesmo, né? Que é um orçamento, é uma previsão. Então prevê que vem 1 bilhão, mas pode vir no dia a dia dos impostos mesmo, da arrecadação vem menos. Como é que está essa questão, esses números em Caruaru? Quais são os números com que vocês trabalham, do previsto e do real? Qual é a diferença entre um e outro, Andresa? Realmente a gente faz uma previsão, né? A respeito dessas coletas, a gente distribui o recurso e a previsão ela é feita em cima de todos os impostos, né, que anualmente a gente faz, que são dispostos pelo governo federal, governo estadual, depende do percentual que seja distribuído, né? Então a gente faz uma previsão em cima de todas as portarias que são enviadas pelo STN, por vários órgãos, né, de financeiro. E anualmente, às vezes, realmente, o ano de 2022 nós superamos, né? E esse ano a gente ainda está em 5 meses, a gente não fechou 5 meses ainda, e a previsão da gente está bem coerente com o que a gente preveu, mas a gente prevê de acordo com os órgãos do Tesouro Nacional, realmente. E esse aumento ou diminuição tem também a ver com a inflação, com a economia, a Secretaria, a CEPLAG, trabalha lado a lado, né, com todas as secretarias, mas principalmente com a Secretaria da Fazenda? Nós, em Caruaru, trabalhamos com o núcleo de gestão, que são algumas secretarias envolvidas, para a gente poder ter essas informações mais assertivas, que é a Secretaria de Administração, a Secretaria da Fazenda, a Controladoria Geral do Município e a Procuradoria Geral do Município e a Secretaria de Planejamento. Essas 5 secretarias são as secretarias que se comunicam para poder ter esses números mais assertivos e conseguirmos os resultados previstos nas leis orçamentárias. Andressa, a partir dessa previsão, né, de valores que vocês fazem, posteriormente vocês fiscalizam, como é que vocês fiscalizam se a administração municipal está realmente usando os recursos para o que foi planejado, né? Como eu falei, a gente tem um grupo de gestão, de núcleo de gestão, e esse acompanhamento é feito mensalmente. Então, mensalmente, a gente se reúne, traz os números, estuda, apresenta para o nosso gestor, Rodrigo Pinheiro, e a gente vai trabalhando em cima do que está sendo maior arrecadado, do que está sendo menor arrecadada, menor arrecadação do município, e a gente vai fazendo os trabalhos de acordo com a necessidade. Com relação a essas audiências públicas, né, que são marcadas para ouvir a contribuição, a colaboração da população, essas contribuições, a gente já vê uma participação assim na prática, no dia a dia, nas ações e também nos projetos do governo municipal? Eu vim até comentando hoje que assim, a gente ficou bem feliz com a plenária que foi realizada terça-feira, né, no Colégio Machadinho. Nós tivemos um dos maiores públicos em uma única plenária, conseguimos contemplar 300 pessoas. Então, assim, a gente acha um número pequeno para o tamanho do município, mas isso é um avanço muito grande. Então, a gente tem como comprovar que essa foi uma das maiores audiências públicas para a construção das leis orçamentárias. E, assim, eu fico bastante feliz com isso, porque é quando a gente vê que realmente a população está se interessando e querendo participar e contribuir, dar sua contribuição para a gente poder conseguir melhorar, né, as prioridades de acordo com a necessidade de cada pessoa. Então, assim, foi uma vitória, um sucesso já para a gestão de Rodrigo Pinheiro, a gente conseguir alcançar esse número de participações na presença, tá? Sim. Porque quando a gente unifica com as virtuais, a gente alcança um número bem maior. Ou seja, a população ainda continua participando muito no virtual, né?
É porque, às vezes, também presencialmente, muitas pessoas encontram dificuldades em ir, né? E aí eu acho que é interessante também abrir de forma virtual, porque as pessoas podem participar, né, da contribuição. E quais são, quando as pessoas participam nas audiências públicas ou mesmo virtualmente, elas trazem demandas, porque é um assunto sempre muito técnico, né? É um assunto meio carregado, né? Quando você fala de planilha, você fala de orçamento, inflação, índices, porque é natural, a natureza do trabalho é essa, mas isso é meio confuso às vezes. Agora as pessoas chegam lá e elas se deparam com isso. Ainda assim, elas vêm com demandas, elas às vezes acham que vocês é quem... bota esse dinheiro em tal lugar. Como é que elas chegam, principalmente no presencial, nessa audiência, elas chegam dizendo, eu queria que o dinheiro viesse para o meu bairro. Como é que as pessoas chegam e como vocês trabalham com essas demandas que chegam das pessoas? Realmente, a população ela não tem o conhecimento técnico, né? Ela fala mais o popular, que precisa da drenagem na rua dela, um exemplo. Ela precisa que tenha uma escola no bairro dela, porque ela acha que tem muito aluno que está se deslocando para um outro bairro, fala da iluminação, da segurança. Então, assim, a gente divide, a gente leva todos os secretários, certo? Responsável por cada pasta. A gente divide de acordo com que cada pessoa que está lá presente quer discutir e vê que há prioridade para ela. Então, ela vai levar essa demanda que seja mais simples possível, que seja um calçamento, que seja uma drenagem em uma rua, e a gente vai anotar, né? Como a gente faz. Se vocês anotam. A gente anota. Eu tenho um analista de planejamento em cada sala temática, que a gente chama, que é as salas por eixos, e cada secretário vai estar no local. Às vezes ele chega até com uma demanda que já está no planejamento de 2024 e que já está para ser executada. Ali mesmo a gente já sana a demanda dessa pessoa, né? E às vezes é uma demanda que não estava planejada, que o secretário não tem o conhecimento do planejamento, e aí, quando a gente vai planejar, porque como a gente está no momento de ouvida, que a gente fala, né, de consulta, esse é um momento que a gente vai pegar aquela informação, vai transformar em uma ação e manda essa demanda para a secretaria. Então, ela vai estar com aquela demanda que, para o próximo ano, se caso ela não já tiver sido contemplada, ela será contemplada. Então, funciona parecido com as metodologias do antigo orçamento participativo, Andresa? Então, está funcionando como se fosse um orçamento participativo, porque aí, se for assim, é muito interessante, né, para que as pessoas, né, possam, inclusive, ir mais presencialmente. É exatamente isso. A gente continua com a mesma ideologia do orçamento participativo, que é a ideia que todo e qualquer contribuinte, qualquer cidadão, possa contribuir para a construção das políticas públicas, né? Agora, secretária Andresa Ribeiro, quais foram as principais demandas sugeridas e apresentadas na última audiência pública, marcada na última terça-feira, né? Nesse dia 21. Foram bastantes, viu? Assim, a gente ainda não parou para analisar todas. Minha equipe está fazendo essa análise, mas assim, foram triagem, em torno de... né? Foram mais de 300 demandas, assim. Então, a gente faz a triagem, a gente vai ver o que é que já está no planejamento de 2024, aí o que não está mais. O que já está, a gente tira, né, e coloca para a secretaria da maior brevidade possível, na medida do possível, né, também. Vocês enxugam ali o que precisa, o que é importante para ser feito, e o que já tem para ser feito no anterior, vocês também fazem, ou vocês executam depois? O que já está planejado, porque assim, às vezes é como eu falei, né? Às vezes a população solicitou o ano passado e vai novamente solicitar. Sim. E às vezes nem por demanda da população. Às vezes porque já estava no planejamento mesmo, de acordo com cada secretaria. Então, vai geralmente uma rua que já está no planejamento de 2024, então a gente faz esse filtro, né, para poder não precisar novamente colocar aquele recurso de novo para 2025 e aproveitar o recurso para uma outra demanda. Muito bem, a gente está conversando aqui com a secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão de Caruaru, Andresa Ribeiro. Ela está falando sobre a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, e também da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as plenárias, audiências públicas que são realizadas para que a população
a população possa contribuir com a LOA e também a LDO. A gente vai fazer um rápido intervalo, você pode mandar a sua pergunta pelo WhatsApp Cidade 998780997. Tem também o nosso chat lá no YouTube e muito obrigado você que está acompanhando pelo Flix Cidade. O intervalo é rápido e a gente volta já. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Se liga aí! Se liga aí! Você que quer se deliciar com o melhor hambúrguer da cidade, então peça agora no Insanos Hamburgueria. É uma delícia! Dá até água na boca só de pensar. Hambúrguer de todos os gostos, com produtos de alta qualidade. Venha saborear também nossas deliciosas pizzas. E o melhor, o Insanos Hamburgueria disponibiliza de um cardápio variado para o seu almoço. Você sincero. Quem experimenta, vira fã. Insanos Hamburgueria. O mais saboroso. O irresistível. O melhor. Peça já o seu no delivery. WhatsApp 81982814812. Vou repetir. 982814812. Insanos Hamburgueria. Tudo para a sua fome insana. Chegamos na etapa final da declaração do imposto de renda. E se você ainda não fez a sua, você tem até o dia 31 de maio. Procure o seu contador e solicite a destinação para o ICIA. Você não pagará nada a mais por isso. É simples e seguro. Mas atenção, a sua destinação só chegará ao ICIA se você nos enviar o DARF e o comprovante de pagamento no WhatsApp 819-9588-3555. ICIA, juntos somos mais fortes. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Na cidade, 11h23. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. Momento Cidade Entrevista, de volta, recebendo a secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão. Qual a sua dúvida? Mande para o WhatsApp Cidade 998780997 e tem também o nosso chat lá no YouTube. Você pergunta, a secretária Andresa Ribeiro responde para você, tirando a sua dúvida. Olha, tem pergunta, André. A Maria Marineide Duarte, ela manda a mensagem seguinte. Bom dia, André, bom dia, Vitória, bom dia, professor Marco Aurélio, bom dia, Andresa. Olha, qual o critério da Prefeitura para investimento em obras? Pois, para a requalificação da Avenida Zé Rodrigues de Jesus, tiveram 14 milhões, tiveram também estudo hidrográfico de 5 milhões, a Ponte das Rendeiras mais 30 milhões. Mas, para o Canal do Mocó, que são 15 milhões, a Prefeitura diz que é necessária uma emenda parlamentar. Porque para umas obras tem dinheiro e para as outras não? Essa é a pergunta da Maria Marineide Duarte. Algumas obras aí que ela citou, bom dia, Marineide, desculpa. Algumas das obras que ela citou aí são obras que já foram planejadas desde 2022, final de 2022, né? E que a gente sabe que foram recursos, alguns recursos aí, pelo que ela falou, foram os do Finisa, né? Então, assim, foram feitos estudos e foram enviados esses estudos para essas obras para serem aprovado o recurso, entende? Então, depende, se no canal já foi feito, eu não tenho lembrança exatamente de cada obra, porque é de competência do secretário de obras, né? Então, mas assim, a gente recebe a demanda, passa para o secretário de obras, ele faz o estudo com os técnicos dele e envia para receber esses recursos. Então, eu acredito que do canal eu não tenho como falar sobre exatamente o canal, porque eu não acompanho
qual é a demanda, qual é o recurso que está sendo elaborado para esse estudo. Existe uma secretária específica para isso, tá? Então, assim, se caso ela tiver alguma dúvida, ela pode falar com a gente no particular e a gente pode ajudar a sanar essa dúvida dela. Agora, o estudo é feito por técnicos de obras e são enviados recursos de acordo com cada recurso que a gente possa arrecadar, porque nem sempre o recurso próprio consegue, infelizmente, investir o necessário que a gente precisa para um município, né? Ainda com relação a essa dúvida, no caso financiamentos, como é o caso do Finisa, eles entram no planejamento, né? Entram na LOA e, no caso, a intenção, né, do município de contrair esse financiamento. Outra dúvida, emendas parlamentares também entram no planejamento ou é outro caso? Como é essa questão de emendas parlamentares? Todo e qualquer recurso, ele tem que entrar na LDO, na LOA, né, e no PPA. Então, qualquer recurso financeiro, qualquer tipo de recurso, ele tem que entrar sim, ele tem que ter a previsão. Então, a gente faz a previsão, quando a emenda, ela é, digamos assim, apresentada pelos ministérios, a gente fazemos uma solicitação dessas emendas. Então, tem emenda que é para investimento, tem emenda que é para custeio, tem emenda que é para manutenção. Então, depende da emenda que ela é proposta pelo Ministério. Uhum. Então, não é bem que a gente escolhe a emenda, não. Para todas as emendas, a gente solicita, mas nem sempre nós somos contemplados. No caso, os deputados, a emenda que já vem do Ministério, e tem também aquelas emendas impositivas, né, que os deputados, né, apontam, né? Mas é a mesma regra. A mesma regra. A gente tem que mandar o trabalho, a gente mandar o projeto para ser aprovado. Porque, de qualquer forma, né, professor, os deputados também, no final do ano, né, que eles vão apontar as emendas que vão entrar no ano seguinte. Exatamente. Como é esse caso da LOA de 2025, né? Exato. Aliás, estamos em maio ainda, estão executando o orçamento do ano passado, mas já está sendo preparada a peça-chave da próxima LDO e da próxima LOA, porque é no segundo semestre que envia para a Câmara, né? E isso deve ser um trabalho enorme, né? Isso já está sendo feito paralelo à execução dos recursos que já estão lá e estão sendo executados com a lei anterior. Você fala se a gente já está conseguindo planejar 2025. Planejando 2025. 2025 a gente começa com as escutas, que é esse momento que a gente está. A partir de junho, nós começamos a planejar de acordo com a execução de 2024. Às vezes, algum recurso que a gente não conseguiu ser contemplado em 2024, a gente coloca para 2025. E aí a gente começa o planejamento de acordo com cada fonte de recurso, que chamamos que, no caso, são os recursos recebidos, né? Então, a gente começou agora com a consulta pública, com a escuta da população. Em seguida, o segundo momento é a escuta com os gestores do município, né, para a gente poder ver qual a necessidade. E aí, em seguida, que a gente começa a trabalhar a parte técnica, a parte jurídica, a partir do finalzinho de junho. Para depois enviar para a Câmara, para ser aprovada, né? Dia 1º de agosto, ela tem que estar na Câmara Municipal para ser aprovada. A LDO. A LOA, 5 de outubro. Uhum. Andressa, à vontade. No caso dessas obras, né, que você falou que vem de outros planos anteriores e que não são executadas, elas continuam na previsão ou vocês tiram? Tem que continuar, senão a gente não consegue executar. Então, a gente tem uma secretária de captação de recursos, que é Maiara Soares. Ela faz esse acompanhamento, ela é da CEPLAG também. Ela faz esse acompanhamento e quando a gente chega no momento de planejar exatamente a LOA, ela passa tudo que ainda não foi executado para a gente continuar contemplando essas obras. Se não tiver essa previsão, a gente não consegue continuar. No caso, as plenárias vão até o mês de outubro, ou até que mês são realizadas? Uma vez por mês ou mais de uma vez por mês? Quem pode participar? É preciso fazer alguma inscrição? Como é que funciona essa questão das plenárias? A plenária presencial, ela foi realizada já, porque o prefeito Rodrigo Pinheiro já contemplou em vários bairros, não sei se vocês acompanharam, tivemos várias plenárias. Essa foi a última, Essa foi a última, com a população, de acordo com a gestão.
Só que a gente, quando envia o projeto de lei para a Câmara Municipal ainda provoca mais uma audiência pública. Então, ela será realizada próximo após o envio do Executivo para o Legislativo da peça pronta, e ela faz ainda uma audiência pública. Agora, o que é que a gente continua? A gente continua com a escuta pública virtual, que é no site que eu falei, fala.caruaru.pe.gov.br. Essas continuam ativas até dia 28 de junho. Então, qualquer pessoa só é acessar o site, clicar lá em preencher o formulário. Teremos algumas perguntas já direcionadas aos temas, né? E que, se caso o que há de prioridade na percepção do cidadão não esteja lá, ela também tem a opção de colocar a sugestão que ela desejar. E aí tudo isso vocês depois pegam, leem e levam em consideração, porque a preocupação da população é essa, né? A gente até fala lá, mas a gente não, eles depois não levam em consideração. Depois tem uma equipe de triagem para analisar isso, e como é que isso pode entrar, então, na LDO? Isso entra e na LOA, né? Como é que isso ocorre? Primeiro é assim, primeiro a gente elabora a LDO, que são as diretrizes. De acordo com o que a população pediu, eu tenho que fazer uma diretriz que seja conivente com a solicitação da população. Em seguida, quando for aprovada a LDO, a gente elabora a LOA, que é o recurso propriamente dito, né? E aí nesse valor, já vai ter sido estudado o valor que será alocado, que é por isso que a gente leva um tempo para ter esses estudos técnicos, e esse valor já vai alocado para a ação que está construída na LOA, né? Então, eu tenho analistas de planejamento que acompanham todas essas metas mensalmente. Então, todas as demandas da população, a gente faz o acompanhamento, não só com as demandas da população, com todas as metas que estão na LDO propostas, elas são acompanhadas mensalmente e nós concluímos todas elas todos os anos. Agora, o que está nas leis é apenas sugerido pela população ou tem também dos secretários, dos diretores, enfim... Vereadores também. Vereadores. É assim que funciona, da população e também do governo, das secretarias? Isso, como eu falei, fazemos essa escuta com a população. Em seguida, é a escuta com os gestores municipais, todos os gestores. Os secretários desenvolvem o planejamento dentro de cada secretaria e trazem para a Secretaria de Planejamento para a gente poder saber qual é a ação, qual é o programa, onde iremos locar esse recurso. Já vem com valores, já vem com orçamento, que é a parte técnica, né? A gente calcula com todos os índices dos impostos, tudo é um trabalhinho que é bem detalhado, mas a gente faz. Os secretários fazem mais mastigado, a população apenas dá a sugestão e aí a secretaria é quem vai mastigar, vai trazer os detalhes técnicos, né? Nos reunimos durante um período de, acho que uns menos de 15 dias, com todas as secretarias. Cada secretaria estuda seu orçamento, estuda todas as solicitações, estuda os projetos para o próximo ano e aí leva para a Secretaria de Planejamento. Isso é feito anualmente, tá? Depois da escuta da população, com a secretaria, em seguida com o prefeito para dar a validação e a gente envia para o Legislativo. Olha, o Gildo José da Nova Caruaru, né, ele manda mensagem aqui, grande ouvinte nosso. Ele diz: bom dia, Vitória, bom dia, André, bom dia, professor Marco Aurélio. É a nossa convidada, Andresa. Olha, na LDO, se pode alterar os recursos, as rubricas, para trazer recursos para a causa animal aqui em Caruaru. É que a AME Animal... ela trabalha com recursos limitados e isso é um pedido, nessa questão de aumentar os recursos dessa área, é um pedido não só meu, mas de muitos tutores e protetores da causa animal aqui de Caruaru. Então a pergunta dele uma vez que está na LDO, pode ser alterado, pode trazer recursos para uma área, e no caso que ele está pedindo é a área da proteção animal. A LDO, a gente fixa a despesa e a gente prevê a receita, né? Então, o que acontece? Quando existe alguma necessidade de acordo com a necessidade
digamos, do serviço, da ação em si, a gente manda um decreto solicitando essa alocação de uma determinada ação para uma outra. Mas aí a gente precisa de aprovação para poder fazer essa alocação. O que, assim, eu indicaria ao nosso ouvinte que ele faça essa solicitação através do portal, se ele não conseguiu fazer essa contribuição presencialmente, ele faça essa demanda dele, essa solicitação, através do site Fala Caruaru, e aí a gente vai estudar a possibilidade que, assim, desde 2021 que eu venho acompanhando e a gente vem melhorando. A AME Animal hoje está com um orçamento maior, eu acho que foi em torno de 100% do ano de 2021, 2024, hoje falando. Então, assim, a gente vem com uma crescente na AME Animal. Agora, quais são os critérios para aumentar? Como é que é a CEPLAG, é o prefeito que pede? Como é que faz para aumentar esses recursos, no caso da AME Animal ou de outra pasta? A Secretaria de Serviços Públicos, que é a CESP, ela faz esse levantamento, ela sabe quanto custeou, ela sabe qual foi a demanda que aumentou. Então, se ela viu que o recurso em 2024 não foi suficiente para atender a demanda, no planejamento de 2025 a gente já tem esses números, porque como a gente faz a gestão mensalmente, né, a gente vem acompanhando e a gente sabe onde é que não está conseguindo ser contemplado. Então, a gente já faz esse planejamento para que 2025 seja alocado um valor a maior. Andressa, e a Câmara Municipal tem quanto tempo para aprovar essa LDO que vocês propõem? A LDO, 30 dias. 30 dias. A LOA, ela tem até o começo de dezembro. Para ser aprovado, né? Para ser aprovada. Olha só, então, nessa questão toda sempre vai ser um cobertor curto, né? Porque você vê que é o seguinte, a população tem pede uma demanda e aparece outra. E os recursos são limitados. Então, as necessidades são ilimitadas, de certo modo. As pessoas precisam, querem e demandam, mas os recursos nunca são ilimitados. Então, você tem aqui uma questão de o que eu vou fazer com isso. Aí a questão é a seguinte, aqui no orçamento de Caruaru, quais são as pastas que mais tem recursos para investimento? Porque, veja, uma parte dos recursos, quando a gente fala que tem mais de R$1 bilhão, as pessoas às vezes não sabem que a maioria é custeio, ou seja, é conta que já está carimbada, né? Pensa aí, salário de servidores, questão com fornecedores, isso não mexe. Mas tem uma parte de investimento. No caso, em geral, no orçamento que tá aí nas suas mãos hoje, sendo executado, quais as áreas que mais têm recursos para aplicar? E aí, se você pudesse nomear, se é saúde, se é educação, onde é que tem mais recursos para investir? Não é pagamento de salário, não, porque isso aí é conta carimbada. Como é que é os recursos, onde que tem mais para que se possa investir na cidade? Onde tem mais é um pouco até complicado de falar, né? Porque, assim, como você mesmo falou, é muito curto o cobertor. Então, a gente tenta fazer uma distribuição, digamos assim, coerente, né, de acordo com a necessidade. Então, quando você fala de custeio para a gente, como você falou, é tanto manutenção como folha de pagamento. É tanto eu ajudar a pagar o auxílio que a gente dá ao artista, né, já entra como custeio. Então, assim, o custeio é gigantesco, quando a gente fala de custeio. Investimento seria a parte mais de obras. Então, você pergunta, onde é que tem mais recurso para investimento? Secretaria de Obras, sem sombra de dúvida, né? Mas não que tenha sobrando. A gente já faz o orçamento de acordo com exatamente aquilo que a gente precisa executar. Então, é um cobertor curto mesmo. A parte de custeio, a gente vai fazendo de acordo com a necessidade. A gente a gente planeja o orçamento anual e, às vezes, a gente chega num momento determinado quando a gente não consegue arrecadar de acordo com o que... Por isso que eu digo, mensalmente a gente faz esse estudo. Então, hoje eu não consigo te dizer assim, eu tenho mais em uma secretaria do que em outra. Não, porque vai depender muito. Se eu estou com um problema, digamos assim, um problema não, digamos que eu estou com a necessidade de atender mais na saúde. Então, eu tenho que fazer
uma escolha, né? Uma escolha ou um planejamento, um estudo do recurso que eu tenho que colocar na saúde. Porque às vezes a gente não consegue receber o recurso que vem do governo federal e estadual em dia, na hora, e eu tenho necessidade. Então, assim, fica um pouco... A gente faz esse estudo mensalmente para não sofrer com nenhuma pasta. Ô, Andressa, vocês fixam, né? Por exemplo, digamos que Caruaru tem os principais gargalos, digamos que seja saúde e obras. Vocês já pensam sobre isso para fixar um valor maior para isso ou não? Não entendi bem. Por exemplo, Caruaru, digamos que tem problema na saúde e problemas em executar obras. Aí vocês pensam sobre isso para fixar um valor maior para esses locais ou não? É sempre... Sim, mas isso a gente sempre faz isso. Mensalmente, a gente faz isso, a gente faz esse trabalho, que é para não deixar nenhum serviço sem ser contemplado. Muito bem, a gente vai fazer mais um intervalo aqui no nosso Momento Cidade Entrevista, conversando com a secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão, Andressa Ribeiro. Está falando sobre Lei de Diretrizes Orçamentárias e também a Lei Orçamentária Anual. A gente vai para o intervalo e volta já. Você pode mandar a sua mensagem pelo WhatsApp Cidade. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Transfira-se para a Uninasal e garanta o aprendizado ilimitado que já formou mais de 170 mil profissionais. Venha estudar com estrutura completa, laboratórios de ponta e professores que fazem e acontecem no mercado de trabalho. Aproveite a oferta de transferência que oferece até 65% de desconto até o final do curso. A hora é essa! Acesse uninasal.edu.br e transfira-se já. Uninasal, aprendizado que forma líderes. Participe da Jornada de Saúde São Gabriel. Dr. Oscar Barreto e equipe vão dar todos os detalhes sobre cirurgia bariátrica. Dia 25 de maio, às 9 horas, no auditório do Shopping Difusora, com atração surpresa. Entrada 2 kg de alimentos não perecíveis. Ponto de arrecadação e troca de ingressos na Clínica São Gabriel, em Caruaru. Realização: Grupo São Gabriel. Está na hora de fazer a portabilidade para placas de energia solar na sua casa com a Virtron. Grupo Virtron, investindo nossa energia no seu futuro. No mês das mães, a Rádio Cidade vai te ajudar a dar um presentão àquela pessoa que você mais ama. Se liga na promoção Porque Sua Mãe é Muito Mais Que Mãe e conta pra gente por que você tem orgulho de ter essa mulher na sua vida. O vencedor ou vencedora terá a oportunidade de presenteá-la com uma renovação do visual por meio de serviços exclusivos do Salão Nara Cabeleireira. Para participar é muito fácil. Acesse o Instagram @cidade99.7 e siga as instruções que estão na postagem da promoção. Use a criatividade, capriche na homenagem. A mensagem vencedora será divulgada no Manhã Cidade do dia 31 de maio. Corra e participe, porque minha mãe é muito mais que mãe. Uma promoção Rádio Cidade Nara Cabeleireira. Abrace a beleza que você merece. Mãe, eu preciso dizer, amo você, não vou te esquecer, não, não. Rádio Cidade. Na cidade, 11h44. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. De volta com Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista, hoje recebendo a secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão, Andressa Ribeiro, secretária
da CEPLAG aqui de Caruaru. A gente está falando sobre Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, a LOA. Você pode mandar a sua pergunta para o WhatsApp Cidade 998-780997. Secretária, ano eleitoral, principalmente eleição para prefeito, mas a gente pode citar também a eleição de 2022, no caso, a eleição para governo do estado e também eleições gerais, né? Existe muda alguma coisa, alguma norma diferente com relação à LOA, à LDO e também à PPA? Ao PPA? Não. O que muda é que, assim, nós fazemos revisão do PPA, né, anualmente. Então, o PPA para a próxima gestão, ele só é elaborado no primeiro ano da gestão que se inicia. Então, o PPA ele foi realizado em 2021 e ele segue até 2025. Em 2024, nós fazemos a revisão do PPA de 3 anos atrás. Né? Então, a única regra que muda é essa, e que, na verdade, não muda. É porque é uma regra que o PPA é de 4 anos. Né? Então, é um instrumento de 4 anos do governo. Mas não tem nenhuma restrição, não, para ano eleitoral? Não, a restrição que tem de execução financeira, que é totalmente diferente da parte das leis orçamentárias. Então, o PPA que está sendo trabalhado hoje é o PPA que vem desde o governo Raquel Lira. No caso, o governo Rodrigo não mexeu no PPA, foi isso? Exatamente. Rodrigo Pinheiro, ele entende que é uma continuidade da gestão de Raquel Lira, né? Então, ele tinha a opção de mudar, mas ele achou coerente continuar com o mesmo plano de governo, que, inclusive, cumprimos ele com excelência em 100%. Então, nós também, como Secretaria de Planejamento e Gestão, fazemos esse acompanhamento de todas as metas que são traçadas e enviadas para cumprimento durante o período da gestão. E nosso prefeito Rodrigo Pinheiro conseguiu concluir com excelência todas as metas do plano de governo da ex-prefeita Raquel Lira e ele, vice da pasta. Então, reforçando o que a gente está vendo de obras sendo executadas, sendo entregues aqui a nível municipal, tem a identidade, né, tem a digital de Rodrigo Pinheiro, mas foi iniciado no plano... Pensado, né, planejado na época da então prefeita Raquel. Sim, algumas, acredito que não todas, porque como a gente faz anualmente a revisão, a gente inclui as da gestão de Rodrigo. Né? Era nisso que eu queria entrar, porque, por exemplo, Rodrigo ele vai fazer um novo plano, já que se ele foi reeleito, no caso, né? Ou ele vai continuar seguindo o plano que Raquel já tinha feito? Ou ele já dá novas dicas? O plano de governo ele é elaborado antes de ganhar. Antes de ganhar a eleição, né? Então, ele manda o plano de governo e, após ele ganhar a eleição em 2025, começa a execução do plano de governo. Então, esse plano ele foi enviado antes do resultado do ganho das eleições, né? E todas as peças, elas são interligadas com o plano de governo. Então, tanto o PPA como a LDO e a LOA, elas têm que estar previstas no plano de governo. Entende? De acordo com essa resposta da senhora, os órgãos de controle, porque, por exemplo, o plano de governo tem que ir para a cartório eleitoral, essas questões técnicas e jurídicas, os órgãos de controle, eles também participam de alguma forma ou apenas fiscalizam a formulação da LOA, LDO e também o PPA? Nós temos o portal da transparência e colocamos lá todos os relatórios anuais de gestão, que é onde comprova, né, a execução de todas essas peças orçamentárias. E o Tribunal de Contas, ele, através do portal da transparência, ele faz a fiscalização. Bem, então, vocês trabalham também com isso, né? Com controle externo, ou seja, Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas, a própria Câmara de Vereadores também. Vocês enviam, eles requerem, os vereadores daqui, eles requerem de vez em quando alguma planilha, alguma documentação de vocês para ficarem acompanhando. Eles têm feito isso?
Esse ano eu não lembro de ter recebido ainda nenhum requerimento da execução orçamentária, mas quando chego próximo ao término do ano, eles geralmente pedem. Inclusive o recurso que vai para a Câmara também entra no orçamento? O duodécimo. O duodécimo, sim. Tem que entrar. Ele tem que ser previsto. Todos os anos a gente faz a previsão do duodécimo e ele consta lá na LOA. Ele tem aumentado? Obrigatoriamente ele aumenta, né? Porque vai de acordo com as inflações e os índices de inflações. Os principais recursos são da União, né? FPM, enfim. Aí essa questão de atualização, como a senhora falou, mas os principais recursos são da União, né, secretária? Digamos que também de impostos, né? Porque, como eu ia falar, né, são os principais porque ajudam a manutenção de todo o município, né? Mas os impostos também são dos mais importantes. Considerável, né? Um dos mais importantes, que é como a gente consegue manter todos os serviços do município, né? Então, é o seguinte, Caruaru, assim como qualquer cidade, recebe transferências, FPM, por exemplo. Mas, no nosso caso, cidades menores vivem muito mais da transferência. Mais do FPM. Do FPM do que do recurso próprio, arrecadação própria. O caso de Caruaru, como é que é esse equilíbrio da balança? É mais recurso próprio ou é mais transferência governamental? FPM, por exemplo. A gente vive num equilíbrio, né? Depende muito do momento que estejamos passando economicamente no município, e às vezes a gente consegue com recurso próprio custear várias coisas do município, e é uma balança. Momento que o recurso próprio a gente prevê, né, mas nem sempre a previsão é de acordo com o realizado. Vai depender muito do momento econômico que estejamos passando, né? Como é que funciona as alterações no PPA que já está em vigência, no orçamento que já está em vigência? Por exemplo, precisa ir para a Câmara? Como é que funciona? Precisa pedir autorização da Câmara ou não? Eu não entendi bem a pergunta. O orçamento está em vigência em 2024, digamos que é 1 bilhão, mas o prefeito ou a prefeitura, a gestão, precisa de mais 100 milhões ou, sei lá, 200 milhões. Precisa passar pela Câmara ou não? Caso não tenha previsão, o nosso orçamento de 2024 é 1 bilhão e 800. Né? Então, caso a gente chegue a arrecadar mais do que isso, a gente precisa enviar para o Legislativo aprovar, sim. Ô, Andressa, vocês lançaram, né, esse mês, se eu não estou enganada, a Academia de Projetos. Aí, quais são os principais projetos e como é que ela funciona, né? A Academia de Projetos é uma metodologia, né, para acompanhamento de projetos especiais da Prefeitura. Então, a gente lançou, o mês passado, finalzinho do mês passado, estamos com um grupo de servidores municipais que estão se capacitando para o acompanhamento de projetos especiais no município. Então, começou, acho que estamos na segunda aula, vai ser a semana que vem. A gente tem um especialista, Márcio Gomes, que está fazendo essa capacitação com os servidores municipais para conseguirmos a excelência em todos os projetos da Prefeitura. Com relação a concursos, também precisa passar pela CEPLAG? Como é que funciona essa questão de concursos, processos seletivos, enfim? O concurso ele é administrado pela Secretaria de Administração, feito um estudo, um levantamento de cada pasta, né? E ele passa pela Secretaria de Planejamento para fazermos o impacto orçamentário e financeiro, né? Temos que fazer esse impacto para ver se há disponibilidade para a execução de todos os concursos. Como já foi anunciado, faremos o maior concurso da história de Caruaru, mas porque chegamos a fazer fizemos o estudo de impacto orçamentário no município e estamos conseguindo, sim. Aí, no caso, o concurso que vai ser feito no ano 2024 já tem que estar no orçamento de 2024 ou aí seria uma atualização? Foram quase... Eu não lembro exatamente a quantidade de vagas. Fizemos, eu acho que a metade. E aí a outra metade, se não conseguirmos concluir até o final do ano, ele vai ter que sim entrar para 2025.
Olha, uma questão que chamou a atenção. Você falou, Andresa, em 1 bilhão e 800 milhões de reais de orçamento previsto. Aqui em Caruaru, essa é a lua nesse nível aí. Mas o realizado, ou seja, o que entra efetivamente, porque tem essa diferença, né? E quando a gente diz, o orçamento de Caruaru é 1 bilhão e 800 milhões, mas pode no final do ano não dar match, né? Às vezes não chega. Quanto é o realizado, em média? Vocês realmente acham que vai chegar a esse 1 bilhão e 800 milhões ou é menos? Ou mais, né? Não sei. Esperamos que sim, né? A gente faz a previsão e a gente espera que sim. Como eu falei, em 2022, nós ultrapassamos o valor que estava previsto. Em 2023, a gente não ultrapassou. E aí, quando vocês ultrapassam, como é que vocês fazem? Vocês pedem mais recursos? O município pede mais recursos para poder... Quando a gente ultrapassa? Isso. Quando a gente ultrapassa, a gente manda para o Legislativo aprovar, porque a gente precisa ter saldo suficiente para a despesa também. Então, se entra mais do previsto, a gente, para poder gastar, a gente também tem que ter a previsão. Então, é esse momento que vai para o Legislativo ser aprovado. Quais são os motivos para não conseguir gastar aquele orçamento previsto? Quais são os principais motivos? Para não gastar o previsto, entrou receita, a gente consegue sim, né? Porque a gente consegue investir mais. Entrando receita, a gente consegue investir mais no município, né? De acordo com as demandas. Agora, entrando menos, é que a gente começa a fazer os estudos, né? Para relocar os recursos da melhor forma possível. Olha só, então, é interessante que nunca vai ter essa coisa, né, de sobrou dinheiro, não sobra, né? As pessoas realocam, mas tem que pedir autorização à Câmara, né, que você colocou. Agora, em linhas gerais, se a gente tem um orçamento de 1 bilhão e 800 milhões, é um bom número, mas quanto disso é com o pessoal, em média, assim, a maior despesa de Caruaru é a folha de pagamentos mesmo, ou outra despesa, de certo modo, se sobressai? Porque quando você tem a LOA inteira, você vê, né? Gastamos mais, né? Desse 1 bilhão aí de orçamento, gastamos mais com folha de pagamento. Quando eu digo gastamos, o governo gasta mais, a prefeitura, com a folha de pagamento, ou outra despesa aqui chama mais atenção? Não, de forma alguma. Se você parar para analisar, você imagina a quantidade de servidores em um município e você para analisar. Eu acho que é uma continha bem básica, que eu estou falando aqui para que todo mundo tenha um entendimento. A quantidade de pessoas que nós temos, de habitantes no município, são 400 mil pessoas em média. Nós temos poucos servidores em comparação à quantidade de população. Imagine o que a gente tem de custeio de manutenção de um município. Então, não tem como se comparar. Então, o nosso gasto maior não é com folha de pessoal, né? A manutenção do município sobressai, que realmente o prefeito Rodrigo Pinheiro, ele investe na manutenção do município, para que a gente... É nítido, você sai na rua e você vê. Então, o custeio é para manutenção do município. Perfeito. Secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão de Caruaru, falando sobre LOA, PPA, LDO, aqui na Rádio Cidade 99.7. Andresa Ribeiro, muito obrigado pela atenção, pela aula, né, de gestão, e muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Agradeço em nome da Prefeitura Municipal de Caruaru pela oportunidade e digo que estamos disponíveis para esclarecer qualquer dúvida que qualquer pessoa e qualquer contribuinte tenha a respeito dos recursos públicos. Agradecer também a jornalista Gesiane Rocha, assessoria da Secretaria de Planejamento, a CEPLAG, Vitória Oliveira. Agradecer a Andresa pela entrevista, a você, André, e também ao professor Marco Aurélio. Professor, comunicador e cientista político Marco Aurélio Freire. Olha, André, interessante, né? A gente vai descobrindo, vai entendendo também, né? Como é que entra o dinheiro e o que está previsto para o uso do dinheiro. Orçamento apertado é o nosso. O nosso o nosso é outra coisa, né? Mas é bom a gente entender um pouquinho como que funciona o orçamento público e, no caso, o da Prefeitura de Caruaru. É interessante, né? Quase 2
bi. Quase 2 bi, né? E Deus queira que chegue aos 2 bi mesmo, né? Tá em 1 bilhão e 800 milhões. Deus queira que o realizado, ou seja, eles previram, mas que o realizado seja isso mesmo, porque tendo mais dinheiro a gente tem mais serviços, mais ações, exato, mais programas. E mais concursos. Então, assim, espero que isso seja realizado e que aí a cidade possa sempre prosperar. E na sequência, professor? Na sequência, para relaxar, e depois o Toca Todas, 1 da tarde, com a nossa querida Elaine Santos aqui, super massa o programa. E depois, às 3 da tarde, o Top Mix Cidade com a incrível Cacá. Muito isso. bem. Amanhã tem mais Cidade Entrevista aqui com a bancada falando da política municipal, estadual e nacional. Continue ligado aqui na Rádio Cidade 99.7. Amanhã, Cidade.